Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes nesta manhã? Glória a Deus. Deus se faz presente no nosso meio. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Vamos estar lendo somente 2 versículos, versículo 16 e o 17. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e verdes, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e acharão descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, escutai atento a voz da buzina. Mas eles dizem, não escutaremos. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesta oportunidade, mais uma vez, agradecer a Deus por me dar esta oportunidade de estar ministrando a sua poderosa palavra. Também quero agradecer aos meus pastores presidentes desta igreja, pastor Rony e pastora Sumara, que Deus possa continuar abençoando não somente eles, mas toda a sua casa, em nome de Jesus. Agradecer também todo o corpo de obreiro desta igreja, que Deus possa te abençoar ricamente. E uma frase que eu sempre digo, você que nos visita nesta manhã, fique à vontade, pois você está na casa de Deus. Esta mensagem, a qual eu trago da parte do Senhor, para o coração da igreja nesta manhã, o Senhor, na segunda-feira, pela manhã, Ele começou a ministrar ao meu coração esta mensagem. E à tarde eu cheguei em casa e conversei com a minha esposa e comecei a estudar e falei com ela, eu vou pregar. E ela falou assim, que dia que você vai pregar? Eu falei, eu não sei o dia, mas o Senhor já sabia o dia. E a pastora Sumara me ligou para que eu possa estar trazendo a palavra nesta manhã, e aqui estou eu. Então esta palavra é a palavra que Deus tem para os nossos corações nesta manhã. O livro de Jeremias, quando eu começo a estudar o livro de Jeremias, eu fico encantado porque o livro de Jeremias é conhecido como um profeta chorão, um profeta sofredor, porque ele sentia na pele aquilo que ele profetizava, porque aquilo que estava no coração de Deus, Deus trazia ao coração de Jeremias, e Jeremias profetizava para o povo. Mas Jeremias, ele era diferente do profeta Jonas, porque Jonas, ele ia levar a palavra na cidade de Nínive, porém, ele queria que o Senhor destruísse aquela cidade. Mas Jeremias não. Jeremias, ele profetizava, e ele queria que o povo consertasse. E ele sabia, se o povo não consertar, Deus ia castigar o povo. Então Jeremias sofria na alma. Da mesma forma, Deus, ele sentia dor também. Porque o prazer do Senhor não é castigar os seus filhos, e sim abençoar. Mas quando o seu filho, ele erra, ele anda por outro caminho, aí o Senhor tem que corrigir. Mas o prazer do Senhor é abençoar os seus filhos. E a palavra de Deus nos fala, no livro de Jeremias, do capítulo 1, do versículo 5 e diante, o Senhor vai chamar Jeremias para este ministério profético. O Senhor vai chamar Jeremias para esta obra. E o Senhor vai falar com Jeremias acerca do seu chamado. O Senhor vai falar com Jeremias, antes que se formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre da sua mãe, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta.
Mas o profeta Jeremias, ele disse para o Senhor: eu sou ainda menino e eu não sei falar. Eu sou ainda menino e eu não sei falar. Lembrando que, para os judeus, a idade adulta é de 30 anos. Nessa época, Jeremias não era um menino, mas ele era um jovem de 20 anos de idade. Mas ele se considerava como um menino. E o Senhor vem chamando Jeremias para esta obra. Obra essa que não ia ser fácil, porque o Senhor falou com ele: eu vou te levantar no meio de um povo que é de dura serviço. O povo é rebelde, o povo não quer consertar, mas eu vou te levantar no meio desta geração. Mas eu quero dizer para você, Jeremias, você não intimida no meio deles. Tudo o que eu te falar, falarás, e aonde eu te enviar, você irás e falará ao coração desse povo. O Senhor não chamou Jeremias não entrou em um chamado enganado. O Senhor avisou ele aquilo que lhe esperava à frente. Da mesma forma somos eu e você. Nós não entramos, aleluia, no Evangelho, aceitamos a chamada de Cristo, e o Senhor Jesus, Ele não nos iludiu com palavras de prosperidade. Ele falou para nós: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O Senhor, Ele não nos engana, o Senhor não nos ilude. O Senhor falou: vocês, por causa do meu nome, serão perseguidos. Muitos de vós serão presos e mortos. Mas continue, porque eu tenho vitória para vocês. Eu acho tremendo na passagem que o Senhor vai falando com Jeremias acerca daquela geração. E o que eu acho interessante, o diálogo que Jeremias, ele tem com Deus, uma forma tão tremenda de Deus falar abertamente com Jeremias. E no capítulo 6, no versículo 13, Deus vai declarar a Jeremias a situação daquele povo. Deus vai falar no capítulo 13 o seguinte: Jeremias, deixa eu te falar o estado que está esse povo. Desde o menor até o maior, eles vivem na avareza. Desde o menor ao maior, eles andam por seu próprio nariz. Eles não querem converter a mim. Eles não querem, Jeremias. E tem mais, eu vou te falar algo: desde o profeta ao sacerdote, eles andam com falsidade. É esta, Jeremias, a geração que eu estou te colocando para confrontar nesses dias, Jeremias. E aí, Jeremias, você vai encarar? Você vai encarar, Jeremias, desse chamado? Deus vai falando ainda mais com Jeremias, porque estes sacerdotes e estes profetas, eles querem curar a ferida das filhas do meu povo, mas eles, aleluia, declaram paz, mas não tem paz entre eles, Jeremias. Não tem paz entre eles, Jeremias. Como é que eu vou fazer com esta geração, Jeremias? Em outras palavras, Deus estava falando com Jeremias: aonde há contenda, Jeremias, eu não posso habitar. Aonde há contenda, Jeremias, aleluia, não há unidade, eu não posso fazer. As pessoas me pedem cura, quer curar as feridas dos outros, mas eles vivem falsidade, e no meio da falsidade eu não atuo, eu não habito. E o povo caminhava, porque Deus sabia que se o povo continuasse com aquela mentalidade, pelo aquele caminho a qual eles traçavam para a vida deles, eles iam se tornar cativos pelos babilônicos. Mas o Senhor, como diz a palavra de Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia, em tardio em se irar. O Senhor, Ele vai colocar o profeta Jeremias à frente daquele povo. Ele vai colocar o profeta Jeremias para profetizar uma palavra que eles poderiam mudar a circunstância da sua vida, mas eles tinham que aceitar. Eles tinham que aceitar. E no versículo 16, que nós fizemos a leitura no começo, a palavra de Deus vai falar que Jeremias, o Senhor toma a boca desse profeta, e ele coloca à frente do povo, e Jeremias vai dizer para este povo: põe-se ao caminho, põe-se à margem do caminho, e pergunta pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E eles vão te falar, e você vai andar por este caminho, e vão encontrar paz para os seus corações, para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos por este caminho.
E o Senhor ainda vai, aleluia, ainda mais dizer para eles: coloquei atalaia, levantei a atalaia no meio de vós, para que tocasse a buzina, para alertar vocês. E eles dizem: também não escutaremos. Nós estamos vivendo dias que a pessoa, ela está vivendo num caminho de desobediência. Estamos vendo os dias que as pessoas estão vivendo num caminho pecaminoso, e você vai apresentar, aleluia, o melhor caminho, mas eles não querem ouvir este caminho, eles não querem andar por este caminho. Mas o Senhor, Ele tem misericórdia do povo, e Ele continua ainda falando ao coração do povo, para que o povo pudesse converter, voltar o seu coração, aleluia, para Ele. Quando a palavra de Deus fala: perguntai às veredas antigas qual é o bom caminho, a palavra de Deus está querendo dizer, Deus estava dizendo para aquele povo: olha o princípio, pergunta o caminho que os profetas passaram, que os patriarcas passaram, pergunta a eles qual o caminho que eles andaram, e anda por este caminho também, porque este caminho vocês vão encontrar paz ao seu coração. Mas o povo disse para o Senhor: eu não quero andar pelo teu caminho, nem tampouco ouvir a sua voz. Eu não quero andar pelo seu caminho, nem tampouco ouvir a sua voz. Você imagina o profeta, a situação do profeta, profetizando para aquele povo, e aquele povo de dura serviço, não querendo aceitar, confrontando o profeta. Mas eles não estavam confrontando o profeta, eles estavam confrontando o próprio Deus, porque quando o profeta traz uma palavra de Deus, aleluia, é Deus que tem compromisso com a palavra dele. E quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando não o profeta, mas sim a Deus. A palavra de Deus fala no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 17, que quando Samuel já velho, e os filhos de Samuel andaram por caminhos errados, e o povo rejeitou os filhos de Samuel, Samuel ficou triste, e foi consultar a Deus, porque o povo pedia um novo rei. E eles foram consultar ao Senhor, Samuel foi consultar ao Senhor, mas o coração de Samuel estava triste. A palavra de Deus fala que Samuel sentiu rejeitado pelo povo. Mas Deus vai trazer uma palavra de conforto ao coração de Samuel. Samuel, não foi você, Samuel, que eles rejeitaram. Não se preocupe, Samuel, eles rejeitaram a mim. Eles rejeitaram a mim. Então, quando o profeta traz uma palavra e você quer endurecer o coração, você está endurecendo o coração, é para Deus. O meu dever é anunciar a palavra de Deus. O meu dever é anunciar o caminho que você tem que se colocar nele. A palavra de Deus fala no livro de Ezequiel, no capítulo 3 e o versículo 17. A palavra de Deus vai falar, o Senhor falando para Ezequiel: filho do homem, eu te levantei como atalaia no meio dessa geração, dessa casa de Israel. E a minha palavra é na sua boca. E tudo aquilo que eu te mandar falar, você vai falar. Só que é o seguinte: se eu te disser que o ímpio morrerá, e você não falar com ele, eu vou requerer o sangue da sua mão. Porém, Ezequiel, se você anunciar ao ímpio, o caminho que ele anda é errado, e ele não quiser converter, você está livre. Você está com as suas mãos limpas, a sua alma está livre. Então o dever da igreja, nós estamos como atalaia de Deus aqui na terra, para anunciar, para tocar a trombeta ao coração daqueles que estão andando em caminhos tortos, anunciar salvação, anunciar o caminho certo. Mas muitas vezes as pessoas não querem, mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar anunciando a palavra de Deus, porque não sou eu e nem você que salva ninguém. A palavra fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É
o Espírito Santo de Deus que trabalha no coração do pecador. Quando você lança uma palavra, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ele trabalha com aquela palavra dentro dos corações, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra entre juntas e medula, até a divisão da alma. É esta palavra que eu e você temos que anunciar aos pecadores. É esta palavra, aleluia. E eu louvo a Deus que o Senhor, Ele tem levantado uma geração que quer anunciar, aleluia, que quer tocar a trombeta, como diz no livro de Joel, tocai as trombetas em Sião. É tempo, igreja, de tocar as trombetas, anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão morrendo no pecado? E eu e você, nós temos a buzina na nossa mão, mas não estamos fazendo muitas vezes nada. Vidas estão perecendo. É hora de nós nos despertarmos e nos posicionarmos como os verdadeiros atalaia de Cristo para tocar a trombeta de Deus aqui na terra. Mas muitas das vezes nós julgamos o nosso irmão. Muitas das vezes nós olhamos um erro do nosso irmão e achamos que nós também não temos erro. Aí começa uma contenda dentro da congregação que você não sabe de onde que ela veio. Porque cada um se acha mais santo do que o outro. Porque quando é na minha casa eu defendo, quando é na casa do vizinho eu meto pau. A palavra de Deus, ela fala no livro de Juízes, no seu capítulo 17, que havia um homem cujo nome era Mica. A Bíblia diz que esse Mica, ele roubou 110 moedas da sua mãe. A sua mãe vai procurar as moedas e agora ela não encontra. As moedas foram roubadas. E a Bíblia fala que ela começou a amaldiçoar. E vou meter o pau. É alguém que roubou. Eu vou amaldiçoar. Mas Mica passando, ele escuta a mãe dele amaldiçoando. Ele volta. Ele falou assim: esse alguém que você está falando sou eu. Sou eu que roubei as suas moedas. Ela diz: bendito do Senhor. Bendito do Senhor. Se fosse o filho do vizinho, a maldição continuaria. Mas quando é na minha casa, oh, bendito do Senhor. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos erro, nós somos falhos. Nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. O Senhor nos chama para viver em um caminho de amor, para viver em santidade, para viver em comunhão uns com os outros. A obra de Deus, ela não pode ir à frente se nós vivermos em divisão. Nós temos que avançar em amor, que o reino de Deus, ele vai ganhar muito mais. Muito mais o reino de Deus vai ganhar. Porque todos nós temos falha. Eu falei, se o Espírito Santo me lembrar, eu falarei. E ele me lembrou aqui, eu quero compartilhar algo que me chamou muita atenção. No curso sexta-feira, o pastor falava a respeito disso. Ele dando a aula, e ele citou acerca de defeitos que tem dentro da igreja. E ele disse: irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós fomos justificados por Jesus Cristo pelo pecado. Nós somos justificados, mas nós não deixamos de ser pecadores. Todo dia nós pecamos, todo dia nós temos erro. Então ele começou a falar. Você olha para o pastor da igreja e vê defeito nele. Ele fala: eu vou sair dessa igreja. Ele falou: você vai sair de igreja todos os dias. Você vai ficar 3 meses na igreja e vai para outra, porque ali quem habita é pecador, e pecador é sujeito a errar, é sujeito a pecar. Mas você tem que entender que o pastor é da mesma forma que você. Você não erra na mesma forma do que ele, mas você erra em outra. Você pensa algo sobre ele, e ele pensa também algo sobre você. Mas ali nós temos que viver concordando, suportando uns aos outros, porque a igreja é isso. Aqui não tem igreja um mais santo do que o outro. Nós somos pecadores. E nós vamos remando até a vinda de Cristo. É assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que ser. Qual é o bom caminho?
Qual é o caminho que você tem trilhado para a sua vida? O povo de Israel, nessa época, estava sendo conduzido para um caminho que ia levar eles ao cativeiro. E o Senhor tentou de todas as formas usar o seu profeta para arrancar aquele povo daquele caminho pecaminoso. Eu quero dizer para você, talvez você desviou do caminho do Senhor e ainda não sabe. Talvez você desviou, a Bíblia fala que Joabe, ele tinha desviado do caminho do Senhor e não sabia. Como que eu não sei se eu desviei do caminho do Senhor? Como é que eu faço? Porque talvez eu estou dentro da casa do Senhor e estou desviado e não sei. A palavra de Deus, ela nos fala no livro de João, capítulo 14, versículo 1. A palavra de Deus nos fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. E ele vai dizendo: vós sabeis para onde eu vou, e vós sabeis qual é o caminho. A palavra de Deus fala que Tomé, ele fala: Senhor, nós não sabemos para onde você vai, e não sabemos qual é o caminho. Aí ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. Como que eu faço para saber que eu estou desviado do caminho ou não? Porque Jesus é a verdade. Se você vive no engano, na mentira, no pecado, você não está em Cristo. Você não está no pecado, você não está no caminho certo. E você tem que passar a seguir os princípios. Será que eu estou enquadrado dentro dos princípios que Deus tem para mim? Será que esse é o caminho? Jesus é a vida. Será que eu estou tendo amor para o meu irmão ou eu quero matar ele? Nesta manhã, a palavra que Deus traz ao meu coração e ao seu coração, para que nós possamos ver os conceitos que nós estamos vivendo. Se você estiver, aleluia, andando errado, ainda há tempo de você fazer o rodre e pegar o caminho certo. Porque quando você está no caminho que é Cristo, as coisas para você vai bem. O Senhor, Ele te honra. A palavra de Deus fala no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 23 em diante, a palavra de Deus nos fala que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e nele deleita. É a palavra de Deus que fala. Mesmo se ele tropeçar, o Senhor pega e levanta, porque Ele é bom, o Senhor o sustenta. Você tem que entender isso. Se você é justo, talvez você pode errar, mas o Senhor está ali porque Ele conhece o seu coração. Davi errou, recebeu o perdão de Deus porque Deus conhecia o coração de Davi, e Davi permaneceu no caminho. Então nós temos que entender isso nesta manhã. Então eu quero dizer para você, não saia deste caminho. E você que saiu, eu quero dizer para você, como diz a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. É só você entregar o seu caminho ao Senhor, a sua vida ao Senhor, e fala: Deus, eu quero andar por este caminho, porque lá na frente eu vou ter vida eterna. Eu sei que esse caminho muitas das vezes é estreito, a porta é estreita, mas eu vou alcançar a vida eterna. Este caminho, você não pode entrar no céu. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Não adianta você tentar cortar atalho. Você tem que vir através de Jesus para entrar no céu. Jesus é a ponte entre a humanidade e Deus. Jesus, Ele é a ponte. Se coloque de pé. Aleluia. Glorificado, exaltado é o teu nome, Jesus. Deus, Ele é fiel na nossa vida. A palavra de Deus, ela vem com graça nesta manhã, para o meu coração e para o seu coração.
porque o Senhor está falando acerca daqueles que estão em outros caminhos. Deus estava falando com Jeremias para profetizar, não era para os amalequitas. Deus estava falando com Jeremias para profetizar, não era com os amalequitas, os filisteus, era com o povo de Israel, era com o povo da sua casa, o povo que ele tinha separado. E Deus está falando aqui, não é para quem não veio, é para você que está aqui nesta manhã. Deus está falando é comigo e com você. Deus está falando aos nossos corações. E que a graça do nosso Senhor, a misericórdia de Deus, ela possa entrar no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa mudar a rota do seu caminho, e que você possa voltar para os pés do Senhor. Não andeis errantes, não andeis errantes, volta para os caminhos do Senhor. A palavra de Deus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Você só vai encontrar descanso para a sua alma, ficar livre dessa depressão, quando você vir ter Jesus, quando você vir ter o caminho. Porque quando você está em Cristo, as coisas acontecem. A palavra de Deus fala: se a minha palavra, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres, será feito. Mas vocês têm que estar em Cristo, a palavra dele tem que estar em você. Vocês têm que andar juntos, unidos. É isso que é a palavra de Deus. Aleluia. Gostaria que apagasse as luzes.